Olá, eu sou o Guilherme Buschi e junto com o Lucas Henrique Ferreira Múcio e o Pedro Carmo Apolinário, iremos apresentar sobre a cadeia produtiva do feijão, buscando apresentar os participantes da cadeia, bem como as relações e dinâmicas entre eles. Os dados e informações apresentados foram retirados principalmente de estudos e publicações realizadas pelo CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, pelo IBRAF, que é o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, e também pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, além de alguns artigos, estudos de casos sobre a cadeia e alguns sites oficiais. Bom, a gente vai começar dando uma breve contextualização sobre essa cultura no Brasil. O setor produtivo de feijão movimentou cerca de 15,5 bilhões de reais no ano de 2017, segundo os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com esse valor, ele supera culturas como o arroz e o fumo, que são setores tradicionais com fortes indústrias e canais de exportações consolidados. O Brasil também tem uma posição de destaque na produção do feijão, respondendo por 11,1% do total mundial produzido no ano de 2016. Isso segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Além de grande produtor, o Brasil também é um grande consumidor de feijão, com cada brasileiro consumindo cerca de 16 kg por ano. Outro ponto importante é que a cultura do feijão é beneficiada devido à grande quantidade de áreas agricultáveis em território nacional e conta com 3 safras durante todo o ano. Quanto à produção brasileira, na primeira tabela nos é fornecida a produção total de feijões no Brasil, entre os anos de 2011 e 2018. É possível observar que o Brasil atingiu aproximadamente 3 milhões e 300 mil toneladas na safra de 2017 e 2018. E esse valor tem variado um pouco nos últimos anos, sendo que no ano de 2013 e 2014 foram produzidas quase 3 milhões e 500 mil toneladas, o valor mais alto observado durante esses anos. Mas já no ano de 2015 e 2016 foram produzidas apenas 2 milhões e 500 mil toneladas, o que é 1 milhão a menos do que no ano de 2013 e 2014. Isso gerou sérias implicações no cenário brasileiro de feijão. Na segunda tabela nos é apresentado os tipos de feijão na produção brasileira, em toneladas, e quanto que cada um desses feijões representa na produção total. Existem diversos tipos de feijão, que podem variar de acordo com o seu tamanho, cor e sabor, e a gente observa que o principal tipo produzido nacionalmente é o tipo carioca, e ele responde por mais de metade da produção, por 66% da produção ele responde, e mostrando que ele possui grande aceitação entre os consumidores. Mas como as preferências por certos tipos de feijão elas variam de região para região, outros grãos, como o cauapi e o feijão preto, também apresentam boa participação na produção. Nesse slide vai ser apresentada a cadeia produtiva do feijão, que conta com diversos participantes, desde as empresas de pesquisa e desenvolvimento até o consumidor final. Então a gente tem a parte do antes da porteira, que é a parte pré-colheita, que tem as empresas de pesquisa e desenvolvimento, máquinas e implementos, fornecedores de insumos, fornecedores de sementes e os multiplicadores de sementes. Depois a gente tem o produtor de feijão mesmo, a parte da colheita, e após a gente tem a parte do depois da porteira, do pós-colheita, que são os intermediários, as agroindústrias, o setor atacadista, varejista e o consumidor final. Toda a dinâmica e a relação entre eles vai ser abordada nos próximos slides. Contudo, cabe a gente ressaltar que como o cultivo do feijão ele é, na maior parte, praticado da maneira familiar, essa cadeia ela vai ter algumas particularidades. Vão existir diferenças nos processos realizados pelos grandes produtores e pelos agricultores familiares. Algumas etapas que o grande agricultor tem condição de englobar na sua fazenda, o agricultor familiar ele precisa recorrer a terceiros. Do mesmo modo que muitas vezes o produtor familiar ele recorre ao comércio direto com o consumidor final, porque o seu volume ele é menor e ele não deseja perder parte do seu lucro fazendo comércio com intermediários e atacadistas. Outra diferença também notável é que o grande produtor ele opta por sementes certificadas, enquanto o pequeno produtor geralmente utiliza o próprio grão do feijão como semente. Então isso vai gerar uma diferença de produtividade.
A partir de agora, a gente vai iniciar uma análise mais detalhada de cada participante da cadeia. Primeiramente, a gente vai começar pelos participantes que são do antes da porteira, são da etapa que vem anteriormente à colheita. Nessa etapa estão envolvidos fornecedores de insumos, de defensivos agrícolas, de máquinas e implementos, de sementes e também empresas de pesquisa e desenvolvimento. Bom, então vamos começar analisando as empresas de pesquisa e desenvolvimento de sementes e insumos, que são aquelas que promovem as melhorias, as pesquisas e elas também são detentoras da propriedade das sementes. Então, para que alguém possa multiplicar ou comercializar essa semente, vai ter que ser realizado algum acordo ou algo do tipo para que elas possam usar essa semente que é de propriedade pode ser de universidades ou de empresas privadas. No caso das sementes, esse direito de propriedade ele pode ser tanto público quanto privado. E destacam-se as universidades, como a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal de Lavras, que desenvolveram 8 tipos de sementes em projetos de cooperação com a Embrapa. Até mesmo a própria Embrapa ela é detentora de proteção sobre algumas sementes e, por determinação legal, a Embrapa tem a obrigação de realizar a produção de um valor mínimo de sementes para abastecer a cadeia produtiva de sementes. Então, passando para as empresas multiplicadoras de sementes, essas são as empresas que têm a função de produzir as sementes em grande escala. E para isso, elas vão ter que realizar acordos justamente com as empresas de pesquisa e desenvolvimento. Isso pode ocorrer na forma de contratos de licenciamento, através de verticalização, de acordos de cooperação, ou também contratação de terceiros ou alguma outra forma. Como que isso vai ocorrer no contrato de licenciamento? No contrato de licenciamento é permitido que o multiplicador produza e venda sementes mediante um pagamento de royalties ao detentor da semente. Já no caso da verticalização, o detentor da semente é ele mesmo que promove a multiplicação e a comercialização do grão. Por último, a gente vai ter as empresas que são fornecedores de insumos, que no cultivo do feijão elas vão comercializar os insumos que são necessários para a produção, como inseticidas, micronutrientes, adubos, herbicidas, sementes e calcário. Esses 3, então, são alguns dos participantes da fase de pré-colheita. Bom, e agora eu vou falar sobre como a dinâmica da produção ela acontece no contexto do produtor do feijão. Então, esse processo ele também é chamado de dentro da porteira. E, bom, o primeiro que eu vou falar são sobre as regiões produtoras. As principais regiões produtoras são o Centro-Oeste e o Sul. A produção de feijão no Brasil, ela se dá, bem dizer, em todas as regiões brasileiras, só que a principal região produtora aqui é o Centro-Oeste, com colheitas que superam 850 mil toneladas anualmente, e depois temos a região Sul. Por exemplo, entre a safra de 2017 e 2018, foram produzidas cerca de 850 mil toneladas, que é um número muito alto da produção do feijão. E quando você compara a produção por estados brasileiros, dá para perceber que o Paraná é o estado da federação com maior produção do Brasil. Porque o Paraná, ele responde mais de 650 mil toneladas atuais. Isso se destaca muito na produção no Brasil. E um dado curioso do feijão é que dos 399 municípios do Paraná, 329 tem alguma produção do grão. Isso aí mostra que esse grão tem uma grande importância no estado. E quando se trata da questão da área cultivada do feijão no Brasil, o Nordeste ele supera a soma das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e tem cerca de 1,62 milhão de hectares. Porém, a produtividade dessa região é inferior às demais. O outro tópico sobre as safras. A produção do feijão é dada em 3 safras específicas. E as safras ocorrem entre novembro e abril. Essa primeira safra concentra-se na região Sul, Sudeste e nos estados de Goiás, Piauí e Bahia, que representa cerca de 46% do total produzido no Brasil. A safra de abril-junho é a segunda safra, ou também chamada de safra da seca. Concentra-se nas regiões Nordeste, Sul, Sudeste
nos estados do Goiás, Rondônia, Mato Grosso, que produz cerca de 31% do total brasileiro. A terceira safra é de agosto a outubro. É a última safra, ou também chamada de safra de inverno. Ela é majoritariamente nos estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Bahia, Pará, Pernambuco e Alagoas. E representa a menor porcentagem das safras, que é 23% do total colhido no país. E agora, se tratando da questão da área plantada, no Brasil a área plantada é cerca de feijão é 3,24 milhões de hectares. E isso daí mostra a grande importância que o feijão tem no Brasil. Bom, no Brasil, o feijão é cultivado por agricultores de diversos perfis, com diferentes áreas plantadas e diferentes métodos de produção. Porém, segundo o Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2006, a produção de feijão no Brasil ela é majoritariamente familiar. Então, com 82% do feijão produzido no Nordeste e 70% do produzido no Brasil ocorrendo dessa forma familiar. A produção agrícola familiar tem um grande peso para a economia brasileira. E ela é tratada por ser a base da economia brasileira de 90% dos municípios de até 20 mil habitantes. Então, sendo essa uma das partes de maior importância da cadeia produtiva do feijão. Esse modo de produção familiar resulta em um baixo emprego de tecnologia e de profissionalização do agricultor, geralmente. Também, agora tratando da questão da colheita do feijão em si, da mecanização, então ela ocorre com 3 sistemas de colheitas. Pode ser o manual, semi-mecanizado e mecanizado. E que também isso depende um pouco do tipo da lavoura. A produção manual ela foca mais nos produtores que produzem feijão para subsistência, enquanto no sistema mecanizado, parte da colheita é feita do tipo manual e o trilhamento é feito de modo mecanizado. E o sistema mecanizado ele se caracteriza por todas as operações da colheita serem realizadas dessa maneira mecanizada. Só que, assim, historicamente, a colheita do feijão ela é um processo que necessita de muita mão de obra, mas progressivamente aumentou a tecnologia e a mecanização da mesma e foi diminuindo essa necessidade de mão de obra. Agora, a questão dos tipos de feijão. O feijão ele é um produto homogêneo, né? Se diferencia por cor, tamanho do grão, sabor. Então, existem diversos tipos de feijão, como carioca, preto, branco, fradinho, corda, jalo, manteiga. Só que o mais consumido no Brasil é o carioca. Ele tem um cozimento fácil e também gera bastante caldo. E o feijão ele é um alimento que é fonte de vitaminas, como B3, B9, B1, B2, e rico em minerais e uma fonte relativamente barata de proteínas. Ele também combate a anemia, evita cáries e a prisão de ventre. Bom, agora se tratando das características do feijão. Por definição, a planta do feijão feijoeiro é uma planta anual, herbácea, ereta, atingindo até 60 cm de altura. Planta de raiz pivotante, folhas compostas de 3 folíolos, e ele é uma vagem linear, reto ou encurvado, verão de 10 a 20 cm de comprimento, com sementes elípticas e pertencendo à família das leguminosas. E vamos tratando sobre a plantação e a colheita de feijão. Ainda, né, estamos falando do processo dentro da porteira, que ocorre o processo de secagem do feijão. Após a colheita do feijão, é preciso fazer a secagem do mesmo. E a secagem ela é feita para reduzir a umidade, e ela é muito importante, ajuda a conservar os grãos, e porque se não tivesse esse processo, os altos teriam um alto teor de umidade, que favorece o desenvolvimento de micro-organismos e reduz a qualidade do feijão oferecido. Só que em pequenas propriedades, onde a colheita é manual, os grãos geralmente são levados para terreiros de batedura, onde são espalhados para secar até os grãos atingirem teor de umidade de cerca de 14 ou 15%, que isso facilita a batedura e acontece a secagem de maneira manual. E sobre a venda do feijão pelo agricultor, a negociação visa proteger o produtor das flutuações de preços, de maneira que a produção vai ser toda vendida no momento pós-colheita. Isso se trata da questão da comercialização, né? O pós-porteira. Após a porteira, são realizadas diversas etapas, com o objetivo de garantir que o grão chegue de melhor forma à mesa do consumidor. Os processos do pós-porteira para o feijão são o transporte, beneficiamento, empacotamento, armazenagem, comercialização, importação e exportação.
O beneficiamento é um processo para a limpeza do feijão. Ele visa eliminar impurezas e fragmentos, como folhas, torrões, pedriscos, fragmentos do próprio grão, entre outros. O processo geralmente é feito por máquinas especializadas, como a máquina de ar e peneira, que leva em consideração o tamanho e espessura do grão para realizar a limpeza. O beneficiamento é um processo tanto para o feijão destinado para o consumo, como também para sementes, onde o grão será utilizado em um novo plantio. Para propriedades pequenas, longe de máquinas beneficiadoras, a Embrapa desenvolveu a abanadora manual de feijão, pois por ser uma máquina de madeira de fácil manuseio e por poder ser produzida dentro da própria fazenda, é uma boa alternativa para o produtor. O beneficiamento também pode ser feito por peneira ou catação, mas é um processo pouco utilizado por conta da sua baixa produtividade, mesmo possuindo o benefício de não danificar o grão. Após o beneficiamento, o feijão é empacotado, podendo ser destinado ao consumo ou ao armazenamento. O armazenamento é um processo que requer cuidados, já que o feijão tem um período curto de armazenagem, perdendo a coloração e qualidade em pouco tempo. A armazenagem pode ser feita a granel ou em sacaria, dependendo da disponibilidade do armazenador. Para uma armazenagem ideal, é necessário o controle da umidade e da temperatura do grão. Comercialização do feijão. Sobre a comercialização do feijão, o feijão carioca é o mais comercializado no Brasil, abrangendo cerca de 70% do total produzido no país. Porém, esta porcentagem varia, dependendo do uso e costume de cada região. O tipo de comercialização vai depender muito do tamanho da produção do agricultor, já que isso influencia no poder de barganha e no acesso aos diferentes canais. Geralmente, o pequeno produtor prefere realizar a comercialização por conta própria, já que os atacadistas costumam pagar menos pelo feijão. Para os pequenos produtores, também é interessante o intermédio de um atravessador, o qual compra a pequena produção de vários produtores, aumentando assim o seu poder de barganha. Portanto, a negociação com os atacadistas se concentra mais com os grandes produtores. Na etapa de comercialização, também é muito importante ter um elevado nível de integração e cooperação entre as partes envolvidas, pois todas as partes precisam estar comprometidas em levar um feijão de qualidade até o consumidor final. A respeito do comércio para o consumidor final, os supermercados são os que mais se destacam no mercado varejista de distribuição, seguidos por armazéns, feiras livres, mercados distritais, empresas de cestas básicas e outros. Os consumidores de feijão possuem um alto grau de exigência, fazendo com que os mercados também repassem essas exigências para os produtores, aumentando a pressão em toda a cadeia. Já quanto às exportações de feijão, o Brasil, no período de 2012 a 2017, exportou uma média de 67 mil toneladas por ano, segundo a Embrapa. Apesar das exportações brasileiras serem altas, o comércio internacional de feijão é reduzido, podendo ser explicado por alguns fatores. Entre os fatores, quase todos os grandes países produtores de feijão também são grandes consumidores, o que torna pequeno o excedente exportável. Também, os diferentes hábitos alimentares entre os países dificultam o comércio, já que as preferências pelos diversos tipos de feijão não são as mesmas em todos os locais. Sobre a importação, o Brasil tradicionalmente tem realizado a importação de algumas toneladas de feijão ao longo dos últimos anos, as quais são utilizadas para estabilizar os preços internos e atender à demanda doméstica em épocas de escassez, as quais ocorrem devido às más condições climáticas que afetam a colheita e, consequentemente, a oferta de feijão no mercado interno. Geralmente, as importações são feitas de parceiros do Mercosul, além de China e México, sendo mais preferível importar dos parceiros do Mercosul por não se pagar taxas.
Ao longo de todo o trabalho, a gente buscou contextualizar a cadeia produtiva do feijão, um grão que tem grande importância na alimentação da população brasileira e também mundial. Observamos que o Brasil é o terceiro maior produtor de feijão, perdendo apenas para o Mianmar e para a Índia. O país também possui um elevado consumo per capita e sua produção, a produção do feijão, se dá principalmente de uma maneira familiar. Também, durante toda a cadeia, é muito importante a cooperação e a integração. E isso é ainda mais importante devido à grande exigência do consumidor brasileiro, que gera uma necessidade de eficiência ao longo de toda a cadeia. Então, todos os participantes precisam tentar executar suas funções da melhor forma possível. Além disso, a cadeia do feijão ela pode se tornar ainda mais importante no agronegócio brasileiro, já que, historicamente, houve carências de políticas públicas voltadas para a produção. Mais recentemente, em 2018, foi lançado o Plano Nacional de Desenvolvimento da Cadeia do Feijão, uma iniciativa do setor privado com o apoio federal, do governo federal.